Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 22 de agosto de 2022, segunda-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, segundou amanhã e é uma segunda diferente. A gente tem uns jogos muito interessantes aqui de grandes times e sem contar no clássico Manchester United contra Liverpool. Jogão. Essa segunda é dia de futebol, hein? Vambora! Ontem conseguimos cravar o bilhete, depois de um tempinho a gente estava precisando. Receba! E vambora que já estou enrolando muito. Vamos lá, tropa. Segundo... deixa eu... de coração, posso pedir um favor para vocês? Quem puder, me segue lá no Twitter. Tô tentando levantar aquela rede. Tô deixando entrada todos os dias, tá? Todo dia tô deixando entrada lá no Twitter. A gente tá bem. Vou deixar aqui o arroba, tá? Só digitar lá. Vou deixar o link também aqui no comentário. Clica lá, segue, dá essa moral aí pra nós. Pra gente levantar aí também. Dito isso, vamos começar. Começar o nosso segundo, 1h30 da tarde. Deixa eu levantar aqui para ficar mais bonito. 1h30 da tarde, Roma contra Cremonese, campeonato italiano. Cremonese que está aqui, é um time que acabou de subir para a primeira divisão. Eu tenho a Roma que já é um time mais tradicional. Vamos ver aqui o que a gente tem de interessante, tropa. A Roma dos últimos 10 jogos marcou golzinho 8. Interessante, ataque funcionando, né? Só perdeu 2 desses 10 jogos. Interessante, ó, não perdeu em 8. Dos últimos 8, a gente teve um menos de 3 gols e meio, e nas últimas 6 a gente teve um gol no primeiro tempo. Já a Cremonese, nos últimos 10 jogos, marcou gols em 9, marcou 2 ou mais gols em 6, é um time que o ataque funciona também, interessante, porém, sofreu gol nas últimas 9 partidas, tem a defesa muito fraca, é um time que acabou de subir. Ora, nas últimas 3 a gente teve mais de 2 gols e meio, nas 8 a gente teve ambas marcam e gol no primeiro tempo em 8. Tropa, vamos lá. Como é início de campeonato, é muito difícil a gente ter uma base muito grande de estatística. Mas o que eu gostaria para esse jogo? 2 gols, tá? Não tá aparecendo aqui, esse jogo tá bugado, mas a vitória da Roma tá 1,25. Eu acredito que a Roma vai vencer? Acredito, mas para mim a 1,25 não vale, tá? Igual eu falei ontem no jogo do Galo, que não valia, e não vale. Não quer dizer que vai perder igual o Galo. Mas por 1,25 é uma odd tipo de Inter de Milão, é uma odd de Manchester City, tá ligado? Daqueles times que amassam o tempo todo fica no ataque, não é o estilo de jogo da Roma, mesmo ela sendo um time melhor. O mar de 1,5 gol tá pagando 1,20. Pra mim, eu prefiro buscar 2 gols do que, buscar a vitória. Sai um gol ali, jogo maluco, o Cremonese é um time bem mais fraco, então vai pra frente, se expõe, é um time que faz gol, leva gol, então acredito que 2 gols aqui a gente veja até com uma certa tranquilidade, tá? Mais de 1,5 gol para mim. Se quiser, quem quiser buscar essa vitória, é a favorita para vencer. Mas para mim, a 1,25 não compensa. 2-1 para Roma. 3 horas da tarde, segunda divisão da Holanda, a Eredivisie. Temos o jogo aqui do AZ Reservas contra o Almere City. A segunda divisão da Holanda, que é um campeonato excelente para quem gosta de buscar o mercado de gols. O difícil é a gente conseguir encontrar uma odd decente, tá? Mas esse jogo aqui é interessante. Vamos lá. Aqui aparece Young e AZ, mas nas casas de aposta, pelo menos nas mais conhecidas, aparece AZ Reservas, por isso que eu gosto de chamar assim para não confundir. Vamos lá, o AZ marcou 3 ou mais gols nos últimos 3 jogos, tá? Esquece, ataque tá voando e teve ambas não marcam em 7. Preste atenção nisso aqui, teve ambas não marcam em 7. Almere City, teve ambas não marcam em 4. Tá? Porém, teve mais de 2,5 gols nas últimas 3. O que isso quer dizer? Quer dizer que não vai sair ambas marcam? Não. Mas quer dizer para tomar cuidado com esse mercado. Esses últimos jogos não têm acontecido, então melhor ligar um alerta. Se a gente olhar aqui nos últimos jogos, os 2 jogos do campeonato do AZ saíram. Foi 3-1 e 3-1. Né? Ele marcando 3 gols nos 2 jogos. Só que ao Almere City, a gente teve um 3-0 que ele fez e um 3-0 que ele sofreu. Então, assim, toma muito cuidado, tá bom? Toma muito cuidado com esse mercado de ambas marcam. Os últimos jogos entre elas, 3-1, 3-0, 2-1, 5-2. Grande número de gols quando elas se enfrentam, então isso é interessante pra gente.
O mais de gol e meio tá 1,16, aquela oddzinha para completar o bilhete, tá? Ou então, quem quiser ser um pouquinho mais ousado, esse mais de 2 gols e meio vem muito quente, duas equipes, pô, que são bem over, o AZ tá com ataque sensacional, então pelo menos 3 golzinhos eu também acredito que a gente veja, tá? Placar para mim desse jogo, vou cravar um 2-2. 3h45 da tarde, voltando para a Itália, tem o jogo da brabíssima Juventus, que vai visitar a Sampdoria. Cara, que jogão e que cotação interessante para a Juventus. Estreou bem, meteu 3-0 no Sassuolo, gostei do time da Juventus. O Vlahovic, ele é pica, né? Não tem jeito. Vamos lá. E o Di Maria também, tá? Esquece, de magia. Vamos lá, Sampdoria. Vamos começar com a Juventus? Vamos começar com a brabeza primeiro? Vamos lá, a Juventus dos seus últimos 10 jogos marcou gols em 9, marcou 2 ou mais gols em 7, tá? Interessante. Porém, sofreu gol em 8. Todos os últimos 10 jogos a gente teve mais de um gol e meio, tá? Desses 10 jogos, em 8 a gente teve menos 3 gols e meio. Então, toma cuidado com isso, né? Não é um time que chega a ter 4 gols costumeiramente, chega a ficar na média ali de 2 e 3. Gols no primeiro tempo em 8 dos 10 jogos, também é interessante. Temporada passada era bem legal de buscar gols no primeiro tempo, né? O mais de 0,5 gols no primeiro tempo, jogos da Juventus. E ambas marcam sim em 7. Já a Sampdoria sofreu o primeiro gol nos últimos 6 jogos, sofreu gols em 8 dos últimos 10, defesa fraca. Menos 3 gols e meio em 9 e ambas marcam não em 7. Tropa, para este jogo aqui, 2 cenários pra gente. Primeiro cenário é explorar a Juventus, empate anula. Juventus está com um time forte, conseguiu encaixar ali umas peças interessantes. Isso porque o Pogba machucou, daqui a pouco ele tá voltando aí. Então assim, eu colocaria, pelo menos pelo que eu vi do primeiro jogo da Juventus, considero ela forte para brigar pelo título, venho de Juve, empate anula, tá? Em caso de empate, a gente fica safezada. Para mim é uma entrada muito, muito interessante. O outro cenário aqui, o mais de gol e meio me interessa, tá? A Juventus tem um ataque forte, a Juventus ela tem que ganhar, tá? Se a Juventus quiser brigar pelo título, ela sabe que tropeçar esse tipo de jogo com o Sampdoria, quando viu a Inter e o Milan já disparou, ela vai ficar para trás, então ela tem que ganhar do Sampdoria. Do outro lado, eu tenho a Sampdoria, que é um time maluco, um time que faz gol, leva gol. A gente viu aqui, ó, um time que sofre muito gol. Então acredito que 2 golzinhos também é muito provável da gente ver. Aí fica a teu critério entrar no mercado de resultados ou no mercado de gols. Ou um dupla chance mais de 1 gol e meio. Interessante. 2-1 pra Juve, tropa. 4 horas da tarde temos um jogão pela Premier League, campeonato inglês. Temos Manchester United caindo aos pedaços contra o Liverpool, que também tropeçou os 2 primeiros jogos. Né? Se o City ganhar hoje, cara, porra, já vai disparar pra caramba. Complicado. Vou falar pra vocês que eu não gosto dessa cotação do Liverpool, por mais que o Manchester esteja mal. É clássico, cara, clássico pra mim não vale não. São os 2 maiores times da Inglaterra, né? Os times com maiores números de títulos. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. O Manchester, cara, é o lanterna. Deixa eu ver, o Manchester perdeu de 4-0 pro Brentford, 2-1 pro Brighton. E o Liverpool empatou os 2. Empatou em 1-1 e em 2-2. Vamos dar uma olhada aqui. O Manchester nas últimas 10 partidas levou o primeiro gol nas últimas 4. Perdeu o primeiro tempo nas últimas 4. Sofreu gols em 9 dos últimos 10 jogos. Não ganhou 8. Olha assim, olha isso. O Manchester não ganhou 8 dos últimos 10 jogos. Tomou gol no primeiro tempo em 8 desses 10 jogos, sofreu 2 ou mais gols, cara, só tristeza aqui, ó, só no vermelhinho o Manchester, sofreu 2 ou mais gols em 6 desses 10 jogos, teve gol no primeiro tempo em 9 e mais de gol e meio em 8, interessante isso aqui, ó, mais de gol e meio em 8. Já o Liverpool não perdeu 9 dos últimos 10 jogos, marcou gols em 8 dos 10, marcou 2 ou mais gols em 6, sofreu gol nas últimas 6, sofrido gol bastante o Liverpool, mais de gol e meio em 8 também, e ambas marcam sim em 8. Deixa eu ver quanto tá esse mais de gol e meio. 1,14, cara, cotação baixíssima para esse mais de gol e meio, hein? Não dá nem para completar o bilhete com 1,16. Mas vou falar para vocês, para mim a entrada é essa aqui. Para mim a entrada é ambas marcam, tá? Felizmente está com uma cotação baixa, mas para mim é melhor a entrada ou 2,5. 2,5 deve estar melhor. Não, tá pior. O que eu tenho aqui? Eu tenho o Manchester United, que tá mal. Cara, o Manchester United tomou 2 porradas, então ele tem que ganhar diante da sua torcida, ele tem que reverter esse quadro e nada melhor do que ganhar um confronto dificílimo contra o seu rival, tá ligado? Dentro de casa para dar aquela moral, dar aquele up no time. O Manchester United que tá se reforçando, pô, trouxe Casemiro, que é um dos melhores volantes do mundo.
Vai trazer o Antony vai pro Manchester United, pode escrever que vai pro Manchester United. O Antony tá nem treinando, já faltou 2 dias de treino, não tá jogando hoje, ele quer jogar, irmão, quer jogar. O Ajax, o Manchester deu 70 milhões, se eu não me engano, o Ajax pediu 100, aí o Manchester veio com 90, não sei, o Ajax não quer liberar. Não, tem que pensar no jogador também, né? Pô, foda, fica prendendo maluco. Solta o preso aí, Ajax, porra, deixa o moleque brilhar, pô, é ano de Copa. Pô, ficar jogando campeonato que não tem nem adversário, tá ligado? E assim, voltando aqui pro nosso foco, o Manchester United ele tem que se expor dentro de casa. Do outro lado eu tenho o Liverpool, que é o grande concorrente ao título contra o Manchester City, né? Até por conta do elenco também e por conta dos últimos anos. É um time que já tropeçou os 2 primeiros jogos e ele sabe que tropeçar esse jogo e o City ganhar hoje, né? Que provavelmente vai ganhar, não sei se vai ganhar, mas provavelmente vai ganhar. Cara, essa diferença, o City pode botar... O Liverpool tem 2. Se o City ganhar, ele vai a 9. Vamos botar que o Liverpool perde esse jogo. Pô, o City já abre 7. 7 pontos é muita coisa ali na Inglaterra para você tirar depois, né? Porque o Manchester City é um time difícil de tropeçar. Então, pro Liverpool ter sobrevivido, ele tem que ganhar. Principalmente ganhar do Manchester nesse momento. Porque pro Liverpool não ganhar do Manchester nessa fase que ele tá, tomando goleada do Brighton, pro Liverpool é uma derrota. Então eu tenho um time querendo se erguer, eu tenho outro time que precisa vencer, que já vem de 2 tropeços, um time que tá ficando cada vez mais longe da liderança, tem a oportunidade de ganhar de um time que tá mal, tá ali juntando os cacos ainda, e por isso eu vou de ambas marcam ou mais de 2,5 gols na ousadia, mas botava logo os 2, irmão, ambas marcam e 2,5 no bilhete, tá? Esqueça tudo. Pô, vocês vão me chamar de maluco se eu meter um 3-2 aqui pro United? Vai me chamar de maluco? Para fechar o nosso dia, 8 horas da noite, Brasileirão, Avaí contra Internacional. Detalhe interessante que o Avaí, ele marcou gol em todos os jogos dentro de casa, todos, contra Flamengo, Palmeiras, independente do adversário. Ele marcou gol em todos os jogos. Quantos jogos ele tem em casa? Mandante. 11 jogos, ele marcou gol em todos os 11, tá? Por conta disso, na ousadia, eu vou em mais de 1,5 gol. Ih, tá bugado aqui. Mas deve estar pagando bem, porque é Campeonato Brasileiro. Avaí, seus últimos 10 jogos, não venceu em 5, sofreu gols em 9, sofreu 2 ou mais gols em 6, é um time que sofre gol também. Então, se eu tenho um time que faz gol em todos os jogos em casa e sofre gols, pô, um jogo interessante. Ambas marcam sim nas últimas, mais de 1,5 gol em 8. O Inter, menos 3,5 gols nas últimas 6 e ambas não marcam nas últimas 5. O menos 3,5 gols eu acredito que vai rolar, mas eu acredito que vai buscar 2 gols. Então, entre eu ter uma cotação aqui que provavelmente vai estar 1,30, 1,40 no mais de 1,5, para pegar 1,16 no menos 3,5 gols, eu vou no mais de 1,5, tá? O Avaí em casa é um time, pô, overzaço. Então é isso, tropa. Vou cravar aqui mais de 1,5. Ambas marcam vem quente também para esse jogo, mas o 1,5 é safezada do Mundo Bet, tá bom? Bom, tropa, fechamos nossos jogos de segunda. A gente tem jogos interessantes, clássico na Inglaterra, Juventus, Roma. Só que o que eu vou falar para vocês? Filtre somente os jogos que você tem mais confiança, tá? Não é porque eu falei todos os jogos que você tem que fazer todos. Quem for fazer bilhete, aprenda a separar bilhete, não encha 5, 6 jogos no bilhete. Coloca ali 3, 4 jogos no máximo. Se tiver muito jogo, separa. Quem for no ao vivo, busque sempre as melhores oportunidades. Não tente ficar muito afobado, sabe? Tem que entrar. Não fica nessa não. E uma coisa também, quem ficou aqui no final agora vai receber essa dica. Teve um menino lá no curso que ele falou que, tipo assim, que ele sempre fica na dúvida na hora de entrar. Aí ele entra, dá errado, e ele não entra, dá certo. Para você não ter dúvida, tá? O que você vai fazer? O que eu aconselho, tá? Não quer dizer que eu esteja certo, né? Mas eu só baseado na minha experiência aqui, de pessoas que eu convivo, o que é interessante você fazer? Sempre que você tiver uma oportunidade, você ficar na dúvida, não faça, tá? Não faça. Mas anota, mano. Anota o que você ia fazer, como se você fizesse sua entrada num papel ou no WhatsApp, cria um grupo com você mesmo e você escreve lá, pô, queria entrar no canto limite lá porque o adversário estava com a menos, o favorito estava perdendo, então queria buscar gols porque o time já é over, estava esperando buscar a cotação, então não sei. Escreve por quê? No final de um tempo, você vai dar uma olhada lá e vai ver se você levaria mais green ou mais red, né? Você ficaria no lucro ou no prejuízo se você fizesse aquelas entradas. Pô, dentro desse mês aqui, todas as entradas que eu quase fiz, né? Que tava naquele mesmo padrão, quase fiz, não fiz, pô, teria ficado no lucro. Então faz, irmão. Tu pode levar até 2 red assim nas primeiras, mas você sabe que no decorrer ali, no longo prazo, você vai ser lucrativo. Então tá com dúvida? Não faça. Na dúvida, nunca faça, nunca coloque seu dinheiro.
Mas faz uma entrada anotando, tá ligado? Bota numa planilha, bota no papel, sem desculpa, tá? Bota no papel higiênico, se vira, irmão, se vira. Você não quer ganhar dinheiro? Tem que trabalhar, pô. Anota, tá ligado? E depois faz um balanço ali. Pô, se eu fizesse, aí você não tem mais dúvida, porque você já tem um resultado e nem precisou colocar seu dinheiro nisso, tá? Entrei, pô, no mês que eu entrei deu errado. Pô, paciência, no próximo não faz. Faz uns ajustes aí na tua entrada, tá ligado? Pra ver o que poderia melhorar e aí você vai criando o tal método que todo mundo fala, mas que você muitas vezes não entende, tá? Só pra quem ficou aqui até o final, hein? Tamo junto. Muita fé. Bora pra cima.